Então, boa noite a todos. Hoje a gente está no dia 15 de dezembro de 2022 e hoje é a nossa última aula desse curso, né? A aula número 16. Então, o que eu estou querendo, principalmente, é que vocês façam uma autoavaliação. Então, como é que foi para vocês? Qual era a expectativa no início? O que vocês conseguiram? O ponto que vocês estão e o que vocês estão precisando daqui para frente, para que a gente possa organizar novos cursos para vocês, que atendam a necessidade de vocês. E avaliar o curso também, né? O formato do curso, tudo isso. Como você tem que sair, Lé, eu acho que eu podia começar falando, e depois eu faço a canalização, então a canalização você pode ouvir na gravação sem problema. Sim, né? ok. Boa noite, Ana Maria, tudo bom? Oi, boa noite a todas. Acabei de conseguir entrar. Tudo bem aqui? Tudo bem aí? Tudo Boa ótimo. noite. Espero não dormir hoje. Pois é, vamos ver, né? Tudo é possível. Boa noite, Kim. Boa noite a todos. Boa noite. Então, olha só, a Ileia vai ter que sair daqui a pouco, então eu pedi para ela falar primeiro, porque eu vou repetir de novo, então, que eu estava querendo que essa aula, que é a nossa última, fosse uma autoavaliação, né? O que vocês pensaram no início, qual era o objetivo, o que vocês estavam querendo, o que vocês alcançaram, uma avaliação do curso também, tá? Inclusive do formato e tudo, tá? Então, assim, a Ileia vai começar a falar, porque daqui a pouco ela vai ter que sair. Você quer começar então, Ileia? Pode falar. Olha, Gilda, ele me surpreendeu positivamente, porque eu entrei com uma expectativa e eu achei que essa parte assim, de prática, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Mas a parte que vocês dividiram, eu acho que ficou muito bom, sabe? Essa aula introdutória, depois a canalização, depois essa prática entre a gente, isso deu uma oportunidade da gente gravar mais e saber realmente o que fazer, né? Então, eu achei muito positivo, acho que você deve continuar dentro dessa linha, sabe? Certo. Com uma proposta aí diferente, né? Não sei o das contas, mas dentro dessa linha. E, bom, o que eu consegui? Para mim foi muito importante. Hoje eu ainda estava pensando nisso, eu falei, gente, como é que essa coisa entrou realmente? Porque eu estou andando, eu realmente vem a lembrança, sabe? Do cristal líquido, eu estou em apuro, estou chateada com alguma coisa, ou estou alegre, tudo vem a lembrança. Então, assim, e me dá muito prazer de escutar, de ouvir as aulas, sabe? Desde o princípio, não importa, eu sorteio lá, escuto uma, sempre é novo para mim, sabe? Novo, assim, no sentido de que é bom ouvir, né? Porque é uma coisa que você escuta que está muito velho, você não quer ouvir mais, não. É sempre bom, parece que tem mais coisa para introjetar, né? E eu tinha falado já, que eu falei, ai, meu Deus, vai acabar. Então, a minha expectativa é de que tenham outros. Eu quero participar. Eu podendo, eu tendo condições, eu quero participar, entendeu? Continuando, e acho que, se for acrescentar alguma coisa, tem que ser dentro do positivo, porque dentro dessa linha aí, para mim, foi muito bom, sabe? Certo. Eu achei que ele realmente atendeu além do que eu esperava, sabe? Foi muito agradável, porque tem que ser uma coisa agradável, né? Essas coisas que não são obrigação, né? Tem que ser bem agradável. Foi muito, sabe? Né? Turma também muito bacana, né? Todo mundo Tá tudo bem. Claro, isso conta, né? Todo mundo bacana, isso conta muito. A experiência de cada um traz, a gente vê, puxa vida, não é só eu, a outra também tem, a outra traz uma novidade, eu já passei por isso atrás, por que eu não sabia isso antes? Né? Assim, muito bacana. No final, a gente é muito... Bom, o ser humano está rodando, e são as mesmas coisas. Então, eu achei ótimo, viu? Muito bom, viu? Você está de parabéns. Muita clareza. E a simplicidade com que você conduz também, me toca muito, sabe? Você não tem aquela intenção de ficar escondendo. Você abre e vai colocando de forma que a gente alcance. Entendeu? Então, certo.
Então, assim, você conseguiu assimilar, né? E você já está praticando, está usando isso no dia a dia. Sim, sim. Porque esse é o maior objetivo, entendeu? Porque não Esse é o adianta maior nada você saber de uma coisa, ter esse instrumento e deixar lá, né? Na gaveta. Não adianta. É para usar mesmo. Senão não adianta nada. Então, eu Você tem que vou. ser prático. Então, nesse aspecto, foi muito bom. Né? Sim. Esse formato de ser, por exemplo, 2 aulas na semana e um curso de 16 aulas, você acha que também deu para cumprir bem o objetivo? Foi bom para você? Eu tive que fazer uma adequação, né? Então, assim, atualmente está. Eu tenho outros compromissos que a gente não está tendo agora. Então, quando tiver, talvez aí vai apertar um pouco, né? Eu vou ficar com a semana toda ocupada. Aí eu não sei, de 2 aulas, né? Eu não sei. Talvez vai apertar, sabe? Certo. Nesse porque, período assim, agora eu vou conseguir. Eu mesma tenho uma tendência a gostar de uma aula por semana, mas quando são 2 aulas, é um curso mais rápido, né? Ele mais rápido, ele é mais intenso também, né? Então, Tem esse tudo aspecto. tem esse aspecto, né? Por Mas isso tem que eu um acho que é aspecto. importante essa avaliação de vocês, entendeu? Nesse sentido, né? Se estiver tudo funcionando normal, talvez 2 aulas vai ficar pesado, sabe? Assim, no sentido de que eu não vou ter nenhum dia compromisso toda certo. Tá, isso é porque para a gente poder organizar, a gente precisa saber, né? claro. Disso. E uma coisa que eu quero falar com vocês também, eu não sei exatamente quando que vai acontecer esse novo curso. Ele vai acontecer, eu não sei dizer exatamente quando, mas eu fiz 2 cursos que eu gravei vídeos e eles estão sendo colocados numa plataforma e eles vão ser disponibilizados, né? E isso deve acontecer esse ano ainda. É a coisa que está ainda em andamento. Existe um curso que são práticas, são 30 vídeos, ou 32, uma coisa assim, que são só práticas, são vídeos curtos. E o outro tem o mesmo nome desse de vocês. Então, ele vai tocar os temas também. Claro que nunca é igual, como vocês viram, não tem como ser igual. Vocês vão ver mais coisa do que viram nesse curso. Porque não tem como repetir, apesar de estar falando do mesmo tema, eu dou a explicação, mas eu faço uma canalização, então sempre é diferente. E nesse intervalo, né, até a gente ter um outro curso, dessa forma ao vivo, presencial, eu indicaria esses 2, certo? Mas, assim, e outra coisa também, eu acho que assim, vai continuar esse grupo de WhatsApp, eu acredito que ele possa continuar para vocês terem esse contato, mas eu quero saber se eu posso colocar vocês também no outro grupo, que é do Cristal Líquido, onde eu também passo algumas informações, que é um grupo que tem um número um pouco maior de pessoas. E aí a Ana já está, a Ana Guerra já está, né? Eu colocaria vocês para vocês receberem as informações também. Pode ser? Eu quero, pode, eu quero. Tá? Sim, também pode me colocar, eu quero. Né? Porque aí vocês ficam a par do que está acontecendo. Então, assim que tiver liberada essa questão dos cursos, e como vai ser assim, está lançando agora, vai ter preço especial de lançamento, essas estratégias aí que o povo faz, né? De marketing e tal. Então, assim, eu acho que seria muito bom vocês fazerem, porque aí vocês vão manter uma coisa que eu acho que é interessante. Também, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, e vou ver como que funciona. Porque a minha ideia também é fazer algumas reuniões ao vivo, no início, para poder fazer o lançamento, depois, mais ou menos no meio do curso, no final, a gente vai fazer isso também. Isso vai estar incluído dentro do curso também, né? E aí, o que tem de bom nisso é que a pessoa lá assiste a hora que quer, quando puder, porque está lá, ele comprou, está lá o curso disponível. Então, facilita muito nesse sentido, não tem aquela questão do horário, né? Eu posso falar, escuto, eu ouço quantas vezes eu quiser aquela mesma aula, porque é interessante assistir mais vezes também, né? Você vai assimilando aos poucos, né? Mas eu passo isso para vocês, tá? Eu só falo assim porque eu acho bom vocês não ficarem sem nada nesse período. E outra coisa, é aquilo que eu já falei com vocês também, é vocês encontrarem entre vocês. Então, tanto tem no grupo, pedindo suporte, no grupo do Cristal Líquido também vocês vão poder pedir suporte, mas vocês vão também, né, poder marcar alguns encontros. Eu acho que deve existir esses encontros entre vocês. E
Aqui vai acabar? Hã? Esse grupo que a gente está aqui vai acabar, a gente passando para o outro, esse outro vai acabar? Não, eu espero que não, porque eu acho importante ter esse grupo de vocês. Vamos dizer assim, um grupo mais íntimo, né? Ah, tá. Tá? Eu acho importante continuar. E aí vocês podem marcar reuniões, eu acho muito bom isso, sabe? Eu realmente incentivo isso. Porque é o que eu falei, é muito importante essa conexão que é feita, né? E dentro dessa conexão que é feita, vocês usarem realmente isso. Então, assim, como aquela experiência que a gente fez na aula passada. Vocês podem conversar, uma dar uma opinião, outra dar outra, aí de repente vocês estão falando, vem uma ideia para vocês falarem, ou vocês têm uma ideia de alguma mensagem que vocês já leram, né? E que leram ali no site, ou um exercício que está ali. Então, tudo isso vocês vão começar a aplicar, porque quanto mais vocês aplicam, melhor para vocês, né? E melhor para todos. Né? Uhum. Sim. Certo? Claro. A aula ao vivo ela tem uma vantagem que, se você está com algum problema, a gente acaba que vem uma canalização especial, tem essa vantagem, né? E a gente coloca naquele momento, para o grupo também, a gente tem essa ajuda, né? Então, é uma grande vantagem. É por isso que eu quero colocar também, nessas aulas, né? Nas aulas online, alguns encontros ao vivo, entendeu? Junta uma turma e faz os encontros, mas também vão ter lives e tal, vocês vão ficar sabendo, né? E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo também, né? Mas eu acho que a comunicação entre vocês, principalmente esse encontro, assim, né, online, é muito importante. Porque vocês mantêm isso vivo, sabe? Mas então é isso. Não sei que hora exatamente você tem que sair, mas você já falou. Eu tenho que sair. Ó, gente, eu desejo um Feliz Natal para todo mundo, viu? Foi um prazer e vamos continuar, né? Eu tenho Feliz Natal. Tudo de bom. Um ótimo Natal para você, boas festas. Obrigada. Vai dando notícias, né? E a gente se encontra. Tá bom. Boas festas de final de ano. Um abraço, prazer. Tchau. Para vocês também. Tchau. Tchau, boas festas. Obrigada. Então, gente, bom, eu não falei, né? Boa noite, Heloísa, boa noite, Ana Guerra. Mas, assim, eu pedi a Eléia para falar primeiro, exatamente porque ela tinha que sair, ela tem um compromisso. Gente, né? Mas o objetivo hoje, né? Acho que a Heloísa e a Ana Guerra não ouviram, é a gente fazer essa autoavaliação, a avaliação do curso, para eu saber também, assim, que ponto que vocês estão, o que vocês estão precisando, tá? Para a gente poder organizar um próximo encontro, né? Um próximo encontro, assim, um próximo curso, né? Tá? Então, a Eléia falou porque ela precisava se liberar. E depois eu faço a canalização e a gente vai continuando a aula, né? Mas eu gostaria de começar com essa avaliação. Então, uma autoavaliação, qual a expectativa de vocês no início, o que vocês conseguiram, como é que vocês estão agora, o que vocês estão precisando agora. E uma avaliação do curso, do formato do curso, que inclui, inclusive, isso, né? 2 aulas, né? 16 aulas, né, ao todo, para a gente saber como se adequar melhor para todos, né? Quem quiser colocar, então, pode falar, Fátima. Fala. Eu vou começar pelo formato, né? Que foi quando você falou que eu falei, vou falar. Porque, assim, eu penso que, do jeito que foi, é bom para esse primeiro momento. Uhum. Né? Porque, como você falou, né? Dá uma dinâmica, né? E, efetivamente, a gente tem a experiência ali bem concisa, né? Nas 16 aulas, esse bloco, né? Não foi fácil para mim seguir, como não é fácil estar aqui agora, né? Por questões pessoais, pelo horário, né? Então, foi um desafio, né? E, nesse sentido, foi um desafio, tanto com questões pessoais de dar suporte em casa, né? Como cuidadora, né?
quanto com uma questão de corpo minha, porque é mais 2 horas sentada, 1h30, né? Que eu venho de quinta-feira, eu venho de um dia inteiro, né? Então, assim, tem uma exigência que para minha coluna é muito. Ontem eu estava, se eu não tivesse feito sido atendida, estava difícil, né? Então, tem uma exigência aqui que junta tudo, né? Então, eu penso num outro formato, por todas essas minhas necessidades, né? Mas entendo que foi importante, sabe, esse modelo, né? Eu acho que precisa continuar assim para esse primeiro momento, para quem chega, né? Eu acho que ele tem função, né? Ser desse formato. Certo. Eu só tenho a agradecer, né, Gilda? Porque, assim, para mim ficou muito claro que eu precisava fazer, né? E eu me propus a atender isso que me foi intuído, né? Já tinha feito com você algumas meditações na pirâmide, lá atrás, Certo. né? E me ajudou muito não sei muito bem como dizer, mas assim, sentir um pertencimento, né? Mas sentir a responsabilidade, né? Assim, o responder a isso, né? É uma sensação que eu tenho, né? Como um autocuidado, como um cuidado em rede, como, né? Que eu trabalho nesse sentido, mas eu tenho, assim, percebo mesmo que tenho esse compromisso frouxo, digamos assim. Certo. Né? Apesar de Com ter você muito mesma, né? é uma linha minha de trabalho, né? Mas eu reconheço que tem um modelo de compromisso que não é que eu não me responsabilize, mas é de um tamanho, 80%. Né? Então, é isso. Né? Certo. Então, praticar. Eu pratiquei, né? Mas também me esqueci, né? Mas também, em horas inusitadas, eu me reconectei. Então, penso que é um trabalho de reconexão, né? De sustentação, de ajuda e de... Nossa, muito bom, né? Assim, me foi muito bom. Foi muito bom estar em grupo, né? Escutar, compartilhar. As canalizações é para uma e é para todos, né? Muito claro isso, né? Isso é muito bom, né? Acolhedor, né? Foi importante nesse momento. E aí tudo tem os dois lados, né? Eu estou muito cansada de tela, né? Eu trabalho online também, né? Mais online atualmente ainda do que presencial. Então, tem uma exigência que eu digo, eu preciso descansar. Eu preciso, né? Eu estou sentindo assim, que bom que hoje é a 16ª aula, que bom que eu fiz, né? Uma boa parte das aulas, né? E que bom que vai ter uma pausa. Então, assim, eu preciso disso, né? Nesse momento, assim, final de ano, estou bem cansada, né? Desse modelo online, bem, sabe? E ele, por outro lado, ele proporciona, porque se fosse para ir lá no consultório, na Asa Norte, com certeza eu não iria, né? Não estaria Facilita, né? 2 vezes por semana, impossível, não sei nem como é que à noite, né? A gente mora em extremos, né? Uma no norte, outra no sul, né? Então, assim,
Então, tem tudo, tem os dois lados. E, né, na balança, eu acho que tá bom, foi bom. Né? Foi bom tudo que aconteceu do jeito que aconteceu, percebe? Me foi importante, me foi, né, cuidadoso, sabe? Certo. Você falou uma questão de horário, o que seria o melhor horário para você? Para mim seria daqui para frente uma vez por semana, né? E aí tem que encontrar um dia um horário que minha agenda está fechando agora para esse ano, fecha semana que vem. E aí sempre para o outro ano tem movimentos, muitos movimentos, né? Então assim, tem algumas vezes que de manhã me é mais palatável. Mas eu não posso todas as manhãs, né? Não posso. Mas eu consigo uma manhã no início da semana, né? E às vezes não tem jeito, é à noite, né? Então, talvez uma terça, não uma segunda, que eu tive que abrir mão da minha aula, né? Que é importante, né? De Pilates, que ela me dá uma ajuda boa. Mas quinta, para mim, é muito exigente, porque realmente é o dia inteiro, e aí ainda sigo à noite no terceiro turno. Então, nunca seria quinta, né? Nesse sentido. Mas a questão horário 19h30, isso aí seria tranquilo, sendo à noite, ou não? É menos pior, porque se é mais tarde, vai até 8 mais horas é pior, tá? Não, é porque eu acho que a gente precisa saber tudo para ter uma ideia de todo mundo. Mas por isso que, assim, se encaixa numa terça, que eu não estou o dia inteiro, ou que eu tenho mais intervalos, ou numa terça de manhã, me é menos exigente, digamos assim. Ok, tá bom. Né? Mas foi. É isso aí, aí deu para você cumprir, porque você estava com essa limitação de horário, né? Inclusive, no início, você falou que não ia fazer por causa disso, né? Eu abri a segunda porque eu vi que é para fazer. Tá bom, faça. Vou fazer e vou, né, ajustar. Mas, por exemplo, o Rui passou no dentista que a Ananda levou, né? Acabou de chegar. Certo. Então, eu precisava... Hoje não tive ninguém que desse suporte em casa. Então, eu precisava ajustar alguma coisa para o lanche, para o jantar. Ele passou a semana sem a prótese superior, os pinos, né? Porque está na fase aí, só vai ser o ano que vem. Então, teve intervenção cirúrgica. Então, tem ainda umas coisas acontecendo, né? Que tem horas que... Mas ajustei de um tamanho, né? Que eu também me ajuda a exercitar uma entrega. Mas fica... Eu falei, se você precisar, bate na porta. Se eu tiver de olho fechado, eu não posso atender, mas depois eu atendo. Entende? Então, isso aí, né? Vai acomodando também, porque, né? É muita coisa que acontece na vida de uma pessoa, né? Eu só me lembrei de dizer, se eu estiver de olho fechado, eu estou na meditação, então isso mesmo. Depois. Vai lidando com as questões da vida, né? É assim. Né? Aí, mas, assim, se for muito mais tarde, também não é muito interessante. Então, eu penso que para a noite, esse horário 7h30 é razoável. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo, a gente poder, né, ver direitinho. Sim. Bom, então. Tá. Quem mais, gente, quer colocar? Bom, eu já tinha feito, né, no grupo grande, aquele curso maior, que eu não me lembro quantas aulas eram, mas em termos de tempo foi um tempo maior, porque a gente ficou o quê? Uns 4 meses? Mais ou menos isso, né? Porque era só uma vez por semana. São 24 aulas. Tá, era 24 aulas. Engraçado, mas eu gostei muito desse formato de 2 vezes por semana.
porque eu sou muito indisciplinada, né? Então, assim, me dá uma obrigatoriedade, né? E faz com que eu me mantenha mais no foco, né? Isso é importante para mim. Eu sou muito assim, muito avoada, muito fora do ritmo, né? Então, assim, a disciplina para mim é uma coisa que exige, que me exige. Então, e é bom, eu vejo que tem um resultado melhor, né? E outra coisa também que eu achei bem legal foi que o grupo é pequeno, né? Aquele grupo que eu fiz era um grupo muito grande. Então, assim, nem sempre a gente podia... dava tempo, né? De se posicionar, de falar, né? As pessoas, todo mundo ávido por falar, né? Também. E, assim, um grupo menor foi mais produtivo. Eu acredito que, para mim, foi bem interessante. E uma outra coisa também é o momento, né? Assim, naquele momento que eu fiz o outro curso, talvez a minha receptividade não tivesse tão como está agora, né? Eu estava questionando muito, hoje eu já me dou conta de que, né, tem umas questões que eu consigo enxergar melhor. É questão de momento também, né? De maturidade também, em termos de conhecimento, né, do conteúdo, né? Então, é isso. Eu achei que, para mim, foi muito bom e, sobretudo, em função do que eu passei. Então, assim, foi um suporte muito, muito grande, né? Talvez, se eu não tivesse no grupo, eu não tivesse recebido o suporte. Como eu falei, eu sou muito indisciplinada, então, assim, eu não consigo... Eu fico... eu não consigo fazer as coisas com muito critério, né? Então, assim, na hora que eu preciso, aí eu vou e faço. Eu vou e peço. Eu vou e eu acho que os mentores, os anjos, devem ficar danados da vida comigo, né? Porque fala assim, poxa, mas você só... é só na hora que você precisa, né? Mas então, assim, isso me dá me deu agora, né, com esse curso, né, me deu uma consciência de que, de fato, eu preciso me manter mais dentro do foco do cristal, né, da consciência do eu sou. Eu achei interessante isso, né? E calhou de eu precisar fazer, de eu passar pelo que eu passei. Então, mais um motivo, né? Nada acontece por acaso, né? Certo. Então, é isso. Em termos de horário para o ano que vem, eu achei muito bom esse segunda e quinta, né? Mas eu consigo também me adaptar. E o horário de 7h30 eu achei melhor do que de 8. Acho mais tranquilo para mim, né? Em função de jantar, de coisas também domésticas, né? Então, foi bom. A questão é que ano passado, era um primeiro contato seu, né? Você não tinha tido contato, então, às vezes, leva um tempo, né? Então, eu acho que esse curso agora, você aprofundou, que você já tinha passado pelo seu primeiro passo. Então, você já veio de uma forma completamente diferente. Isso. Né? E você teve experiências fortes, né? Porque você teve o seu problema ano passado, né, de doença, e você teve muito suporte, você recebeu muito suporte do grupo todo. Foi muito maravilhoso. Né? Porque você estava muito... E tinha razão, tinha motivo para estar, né? Claro. Mas, assim, é diferente, porque em cada momento você está diferente. Então, você veio de outra forma, né? E isso faz uma diferença muito grande. Foi muito impactante para mim o primeiro curso, porque é uma coisa nova, né? E é nova. Eu questionava, eu comecei a comparar com tudo que eu tinha feito anteriormente, né? Com o meu trabalho também em consultório, né? Então, assim, comecei
eu fiquei questionei demais, né? E queria comparar com tudo que eu conhecia, ia tudo, não dava para comparar, é uma completamente, né, diferente. Mas, enfim, eu acho que é porque você busca uma referência, né? Mas está saindo de onde? Onde eu vou pegar isso, né? Então, é normal isso acontecer, né? Eu me lembro que eu sempre comparava, sabe, com a psicologia, né? Eu sempre estava comparando, mas espera aí, onde é que isso se encaixa, né? O que é isso? É o self? Né? Aí, sabe, assim, Dessa vez eu esqueci. Eu falei assim, eu eu quero esquecer tudo que eu conheço. Eu quero só receber esse ensinamento e ter os meus insights dentro desse ensinamento, né? Então, você estava mais aberta, né? Mais aberta, mas porque você já tinha passado pelo anterior, né? Tem isso, né? Isso. E é assim, porque esse tempo é o tempo de cada um. Não existe um tempo X, não existe. Cada pessoa tem o seu processo pessoal mesmo, né? E o processo de cada um, ele é único. Então, não dá para falar assim, em tanto tempo você vai alcançar isso. Não dá para falar. É muito individualizado, né? Mas você pode ver, e foi interessante isso. Você fez um estágio lá, foi diferente, e depois, né? Agora você pode aprofundar. Então, muda muito, muito. Né? E na sua turma tinham algumas pessoas que já tinham tido contato há mais tempo, mas tinham outras pessoas que nunca tinham tido contato, né? Também. Você vai comprar pão? Tinha, né? Porque a turma anterior, eram mais pessoas que já tinham tido contato há mais tempo. Então, eles começaram a aprofundar muito cedo. Mas cada turma é uma turma, né? E você vê que a turma, mesmo sendo misturada, mesclada, ela funciona bem. Sim. Né? Funcionava muito bem. Não tem problema nesse sentido. Porque cada um tem o seu próprio ritmo e isso é respeitado, porque não tem como não ser respeitado, né? Não tem jeito. E agora eu me lembro, Gilda, que assim, aquelas rodas de canalização, né, como eram muitas pessoas e cada um, claro, tinha uma abordagem, vamos dizer, uma personalidade, né? Tinha uma maneira de canalizar diferente. Às vezes eu me perdia um pouco ali, sabe? Assim, porque como eu falo, hoje, né? Eu continuo com muita dificuldade, né? De lembrar dos detalhes, de entrar na meditação, na canalização, de visualizar aqueles passos que estão sendo direcionados, né? Assim, não é fácil para mim, não. E eu sou muito dispersa, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que se concentra com facilidade. Nunca me concentrei com facilidade. Eu acho que se tivesse algum diagnóstico na época que eu era criança, eu teria recebido. Hoje eu não... Porque na época ninguém ligava para essas coisas, né? Não tinha diagnóstico para nada. Hoje em dia, realmente, as crianças recebem diagnóstico e os pais falam, nossa, a vida toda eu fui assim, né? Muito comum a gente ouvir isso, né? Muito comum. Exatamente. Mas, assim, o que você vê, qual que seria assim, o seu próximo passo? O que você precisa? Eu preciso trabalhar muito essa disciplina, né? E eu acho que é o primeiro passo mesmo. Me ler um pouco, né? Reler, porque quando a gente fala assim, ler um pouco, não tem muita coisa para ler, né? As informações estão muito centralizadas naquele trabalho seu, né? No blog, né? No site. Eu estou escrevendo um livro, né? Já, na realidade, a pessoa que fez a revisão do primeiro livro já está fazendo a revisão desse segundo, né? Porque aquele primeiro, eu coloquei canalizações só até 2011, né? E depois eu não escrevi mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse livro, assim, eu comecei a escrever ele em 2020, porque não foi uma coisa a coisa não está muito agilizada, não. Mas eu peguei, em vez de colocar as mensagens inteiras, como eu coloquei nesse primeiro livro, esse segundo eu peguei só trechos de mensagens.
Então, ele me deu muito mais trabalho também para poder escrever, né? E agora essa pessoa está fazendo a revisão e eu estou olhando a revisão dela, mas pego trechos de mensagens de 2011 até 22. Então, tem muita coisa. 2012, quer dizer. 2011 já está naquele livro. Então, é muita coisa, né? Muita informação. Mas eu pego só os trechos. E aí a gente está organizando isso para poder... E o título, eu acho que vai ficar esse mesmo, é A Era de Cristal. Tudo a ver, né? Porque é o que está acontecendo, né? Tem um subtítulo que, sinceramente, agora não estou lembrando, mas esse livro também não vai demorar muito a sair, acredito. Entendi. Não vai ter outro material, né? Mas é uma das coisas que eu falo também, né? Pois é. E naquela época, né? Hoje eu não anotei nada. Eu só quis prestar atenção da forma assim, mais orgânica possível, sem anotar. E da primeira vez que eu fiz, tudo eu anotei, né? Eu anotava tudo. Eu tenho aqui um livrinho que eu anotava e assistia as aulas depois e transcrevia algumas coisas, né? Então, dessa vez não. Dessa vez eu falei, eu quero ficar na parte apenas sensorial, né? Eu quero sentir realmente a coisa. Não quero colocar o meu intelecto, não quero racionalizar demais, né? Eu quero sentir. E acho que foi interessante. É outra experiência. Exatamente, porque você estava num outro esquema, né? Como você falou, você estava sempre comparando com alguma coisa, então você estava muito mais, né? No racional. Por isso você tinha que escrever, anotar. Era outra expectativa, né? Então, exatamente. Hoje eu não anotei nada, quer dizer, hoje. Dessa vez, né? Não anotei nada, não tem caderno, não tem nada. Foi só eu e a tela, e vocês. Só isso. É isso aí. Então, quem quer colocar agora? Então, eu acho importante, né, que todo mundo coloque. Quem quer colocar agora? Eu posso falar. Então, vamos lá, Luísa. Para mim, é mais um ensinamento, né? Das coisas que eu já venho buscando, que eu hoje ajudando no autoconhecimento mesmo, que eu venho buscando, né, a verdadeira essência, eu venho buscar o propósito. Então, assim, e ser esse ser espiritual, né, que a gente tanto fala nele. Para mim, é mais uma ferramenta que eu recebo, que eu tenho para utilizar tanto para mim quanto para a humanidade, né? Mais uma coisa que você pode, né? Dentro das que eu já aprendi, já tive conhecimento. Então, para mim, assim, dizer que eu estou nota 10, ainda não. Eu estou ainda no aprendizado, estou vendo outras coisas suas, né? Então, assim, e tentando colocar isso em prática, já que até que colocar em prática, que eu digo assim, eu digo vivenciar ainda é difícil, né? Mas a gente sempre que pode, que a gente está lembrando, tá, né? Sempre praticando, então aí fica isso é como decorrer mesmo, né? E com referência às aulas, o horário também eu não tenho problema, tá? Eu achei um pouco pesado, realmente, 2 aulas, porque
eu não faço só isso, né? Eu tenho outros também, assim, coincidiu de um dos cursos ter terminado antes, então eu pude ficar mais disponível, mas, assim, que aí pode dar chance da gente rever, né? Rever a aula, estudar, para mim, estudar as coisas, ver o que você fez no seu trabalho anterior. Né? Então, assim, aí eu acabo ficando um pouco mais atrasada, porque eu estou vendo de onde saiu cada coisa e tudo, né? Mas eu, assim, eu gostei muito, tá? Pretendo continuar, porque é uma ferramenta muito valorosa que a gente tem em mãos, e esse conhecimento da gente, né, ser esse cristal, assim, eu achei assim, muito a gente vivenciar isso mesmo. Então, assim, eu estou nessa fase de conseguir ser isso, entendeu? Assim, tanto na minha vida em si, nas coisas todas, eu já tenho momentos que eu já passo por uma vivência dessa, entendeu? Então, assim, é uma transformação, né, que a gente vai tendo em vida. E então, sim, foi mais uma coisa que está para me ajudar naquilo que está que dificulta. Então, foi mais uma coisa que chegou, né? Certo. Sim, eu achei muito bom. Achei o modo de interação também. Não é um grupo muito grande. Foi mais fácil de participar, de estar junto. Eu estava ainda mais, fiquei mais calada, mais na minha por enquanto, porque eu estava com muito menos conhecimento. Era a primeira vez. Certo. E realmente tentar entender o que é, né? Certo, ok. E precisou de uma prática para eu poder, sabe, ter uma visão mais ampla, mais tranquila do que era. E poder vivenciar mais fácil. Tá? Então, sim, é um aprendizado muito bom, é mais uma ferramenta, é mais um ensinamento, e que vai me ajudar muito, e que eu posso tentar ajudar as pessoas também. Ok. Mas o curso, Certo. Ok. Oi, Gilda. Pode falar, Ana. Acho que a Heloísa já terminou, né? Porque eu fiz até umas anotações aqui, porque eu acho que, para mim, foi muito importante ter feito esse seu curso. Eu nunca tinha escutado falar sobre cristal líquido, e depois que eu ouvi falar, eu busquei outras fontes além da sua, e as informações que a gente tem a respeito são muito poucas. Realmente, tudo que você coloca é que tem evidência na internet, né? Então, para mim foi bastante valoroso esse aprendizado, que nem a Heloísa também disse, mais essa ferramenta que a gente pode estar utilizando em benefício próprio e também dos animais e de todos os seres e seres humanos e tudo, né? Certo. Nesse aspecto foi muito bom, foi um conhecimento inovador, eu diria. Estou bastante agradecida a você pelas canalizações, das outras garotas também que fizeram nos exercícios. Os exercícios de prática, para mim, foram muito legais, eu gostei bastante, porque fez com que aquilo que a gente vivenciava da sua fala e do que eu li no blog, no seu site, fosse colocado em prática. Então, até comentei, agora que está começando as práticas, já vai acabar, né? Mas é assim mesmo, né? Então, não tem assim como fugir disso. Gostei bastante das parceiras que teve os aprendizados nesses dias, né?
Eu gostei bastante dessa questão da aula 2 vezes por semana. É corrido, é puxado, é cansativo, porém é um desafio e é no estresse que a gente cresce. Porque daí a gente tem aquilo fresco, pelo menos comigo, eu apago um pouco nas aulas, mas depois eu tenho as suas aulas disponíveis para poder rever e ouvir e procurar informação sobre o que eu escutei. Mas fica fresco na cabeça quando é 2 aulas. Então, 2 aulas eu achei, no seu curso eu achei bem interessante, também pelo fato de acabar mais rápido. O horário das 19h30 também é um desafio, né? Porque sai do trabalho, pega trânsito, chega em casa, seca o xixi da cachorra, aquela coisa toda, porque aí vem para cá, o computador não liga a internet, mas acaba dando tudo certo. É assim mesmo. E aí acaba dormindo ainda na sala de aula, né? Então, eu peço desculpa também a você por esses apagões que me dá, que eu também não entendo o porquê, mas também não faço, não me questiono mais por conta disso. É uma coisa que tem que ser assim, né? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. O que você mostrou é mais um pouco daquilo que a gente sabe do conhecimento, mas você mostrou uma gama nova, né? Essa coisa do cristal líquido, para mim, foi inteiramente novo. E também sou bastante agradecida a Kim por ter me falado de você, porque até então eu nunca tinha ouvido. Então, agradeço muito, assim, de ter conhecido você e das suas aulas todas. E para mim está tudo ok. Agora eu pretendo rever as aulas, né? Eu tenho uma coisa assim que eu não consigo saber quando é que eu estou canalizando, mas também eu não me questiono. Não, isso aí não é para... Não é o momento. Não. Então, o que eu tenho para agora foi um aprendizado inovador e muito bom. E eu estou muito cheia de gratidão a você e as parceiras todas aí. É isso. É isso aí. Muito bom. Bom, agora acho que isso sobrou eu, né? Isso aí, é você mesmo. Então, eu gostei do curso no sentido de realmente esse curso de cristal líquido, de ser mais uma opção de estar colocando de uma forma muito simples, né, em outras dimensões. Acho bem apertado 2 dias por semana, né? Gostaria que o curso, um outro curso, se tiver, fosse uma vez por semana só, porque eu tenho bastante atividade, mas aí eu estou olhando só o meu lado, né? Claro que se tiver 2, você vai fazer 2, mas eu estou falando de uma coisa que é confortável para mim, né? O horário das 7h30 às 9h, embora seja um pouco apertado, também ele é perfeitamente execuível, né? Eu faltei algumas aulas, não tive tempo de ouvir nenhuma aula ainda. Agora, nesse final de ano, eu vou ouvir todas, né? Mas tem 2 coisas que eu gostaria de colocar no curso. Gostei do curso, aprovo o curso, faria novamente, porém, tem 2 coisas. Ter mais aulas práticas, como aquela sem ser essa anterior, que eu não pude vir, a outra, onde as pessoas fizeram canalizações mesmo, né? Gostei bastante. Eu acho que isso aprimora e refina, né, a sua conexão. E o outro é ter um rodízio maior, assim, de pessoas, ter duplas diferentes em cada encontro, né? Tudo bem, pode coincidir em algum momento, mas de alguma forma você ter uma experiência com outras pessoas também do grupo, né? No meu caso, eu caí, tudo bem, foi super legal, saí sempre com a Neila, né? Mas eu não, e uma vez eu acho que com a Heloísa nós estávamos em 3, alguma coisa assim. Mas eu acho que
haver um rodízio para conhecer outras pessoas, se aproximar de outras pessoas, ter o cuidado e não deixar só por conta do robozinho que busca, né? Não sei como é que é feito isso. E mais aulas práticas, né? Mas eu gostei do curso. Vou ter realmente achei uma forma bem simples da conexão, né, com outras dimensões, bastante saudável, interessante, funciona. E é isso, você está de parabéns, você tem um conteúdo, uma bagagem muito grande, bastante experiência, não só experiência nessa área, mas a sua bagagem médica vem explicando o que isso acontece. Então, isso é um item a mais a ser bastante considerado, a sua integridade com relação ao curso, né? Então, tá de parabéns. Eu não fui assim aquela aluna exemplar, não, que eu costumo ser, né? Porque estou falando às vezes com uma pessoa, estou pensando em duas, três, a coisa do foco às vezes é impressionante assim comigo, né? Mas eu gostei bastante, Gilda. Tá de parabéns com o curso. Que bom, acho que foram boas, né, as avaliações, né? Mas, assim, o objetivo meu, exatamente assim, como eu recebi isso, é uma coisa que eu não sei, né? Se alguma outra pessoa recebeu isso. Por isso que vocês não encontram, né? A material além do meu, porque é uma coisa que veio para mim. Agora, que eu sinto que, na realidade, a minha missão passou a ser, de fato, divulgar isso, porque o objetivo é exatamente facilitar, né? Então, o conhecimento do cristal líquido ele veio muito para isso, né? Para facilitar e agilizar esse processo. Então, por isso que ele é tão acessível, né? E acessível de uma forma geral, a pessoa não precisa ter conhecimento anterior de outras coisas, não tem necessidade, né? Ela pode simplesmente chegar e conhecer isso. Depende muito da pessoa, entendeu? Da pessoa. A Ana, que é minha prima, né? Ela é bastante dedicada, ela estuda, vai acabar me ensinando um pouco também depois. É ótimo, é assim mesmo. Na verdade, eu sou um pouco investigadora. Ótimo, porque eu falei assim que tem poucas informações além da sua, porque quando eu falo de um assunto, alguém me fala, eu vou em busca das informações. Eu quero saber mais, além, o que está por trás, que mais, né? Foi nesse aspecto. Então, talvez mas não se chateie por isso, porque muito pelo contrário. Você não me conhece. E a Kim já me conhece. Quando ela fala assim, tem uma geometria sagrada, eu já comprei 2 livros, já li todos os artigos da internet e estou buscando mais além. Porque isso é uma coisa que está muito latente em mim. Parece que eu preciso saber tudo, mas não preciso saber nada. E o seu curso é muito simples, porque ele veio assim, só aumentar mais aquilo que eu já sabia que a Kim tinha falado das dimensões, da primeira, da sexta, da nona, né? Acho que eu estou lá no buraco negro, porque toda vez eu apago. Acho que eu não preciso saber mais nada nesse aspecto aí. Eu só tenho que pôr em prática. Talvez seja isso. Mas você é assim, fantástico o seu trabalho. Simples, inovador e fácil. Porque, na realidade, uma coisa é você saber, porque você leu, né? E não é o objetivo aqui. O objetivo é você vivenciar. Porque quando você vivencia, você sabe realmente o que é. Porque o objetivo é não saber o que são as dimensões. É você visitar essas dimensões, vivenciar essas dimensões, né? Então, esse é o objetivo. Então, não adianta nada você aprender. Não adianta nada você aprender uma coisa sem vivenciar. E não ter a prática. Não adianta. Por isso que foi importante. A prática foi maravilhoso. Foi ótima a prática. Mas, de qualquer forma, investigar é sempre bom, né? Claro. É bom. Agora, cada pessoa tem um dom. Cada pessoa é de uma forma.
E o que cada pessoa tem acrescenta para todo. Eu acho que isso é o mais importante, entende? Então, cada um de vocês é de um jeito, porque né? Ninguém é igual. E isso só acrescenta. E outra coisa, quando você entra num grupo, de cara você olha as pessoas assim, você não conhece, você fica sempre meio assim, né? Meio desconfiado, não sabe o que é e tal. Quando você conhece um pouco mais profundamente, mesmo que você não saiba nada da vida dessa pessoa no cotidiano, é impressionante o tipo de encontro que acontece. Né? E nesses grupos, o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem de nada da vida do dia a dia do outro, mas conhecem profundamente. Eu acho que isso é o mais importante, porque isso te conecta de uma forma muito diferente, né? E esse é o objetivo, porque, na realidade, somos todos um mesmo, né? E a gente precisa vivenciar isso. Então, o Cristal Líquido ele veio muito para isso, para a gente poder vivenciar coisas que não são essas coisas do dia a dia, no sentido de coisas que você só aprende pela mente racional. Essa é a diferença. Mas, assim, uma ideia que eu tive para vocês, por isso que eu perguntei também qual seria o próximo passo, é fazer um curso mais voltado para o que seria uma canalização. Não que esse seja o objetivo do Cristal Líquido. Não é. Tá? O objetivo, porque canalizar é muito bom, é importante, mas vem naturalmente com a prática do Cristal Líquido. Vem naturalmente por quê? Porque é um desenvolvimento natural da pessoa. E todo mundo pode alcançar, desde que queira, né? E desde que também que abra mão desses julgamentos, né? Eu estou canalizando, não estou, está certo, é errado, abriu mão disso, vai. Quanto mais você vai fazendo, então é a prática que vai te levar às coisas. Não é de outra forma, porque é vivenciando. Né? Mas ótimo, eu vou fazer uma canalização então agora, e depois assim, eu vou abrir para as questões pessoais, no sentido de que, nesse ponto que vocês estão, o que vocês estão mais precisando agora? Então, assim, para a gente poder fechar com mais voltados para a questão da dificuldade de cada um. Certo? Posso começar, então, né? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar fundo. E a partir do momento que vocês vão respirando fundo, vocês começam a sentir que vocês vão caminhando num lugar extremamente macio, extremamente agradável, morno, numa temperatura que vai equilibrando a temperatura do seu corpo. Você não sente frio, nem sente calor. Você está na temperatura ideal. E aí você percebe que esse lugar onde você está caminhando é puro cristal líquido. E esse cristal líquido ele vai penetrando pela sua pele. Mas ele penetra também na respiração pelas suas narinas. E você começa a ver todo esse cristal líquido circulando dentro do seu corpo físico. E ativando cada célula. Ao ativar cada célula começa a jorrar fontes de cristal líquido, de novas cores e novos brilhos. Você se sente exuberante. E ao perceber toda essa sua exuberância, você entende de uma forma mais profunda o que você realmente é. Fonte de vida. Fonte. Sempre exuberante. Que nunca seca, nunca acaba, nunca termina. Porque vida é vida sempre. Não tem fim. O fim, o tempo, existe apenas na dualidade, nas terceira e quarta dimensões. Mas, se você continua vivendo na superfície terrestre, então, vivendo sob as regras da dualidade, mas conhecendo
o que é a qualidade da unidade, você vive de uma nova forma. E é uma forma que te traz um equilíbrio. Esse equilíbrio ele vem principalmente de saber que você é fonte do cristal líquido, que essa sua fonte está conectada por um longo cordão de cristal líquido que passa na linha mediana do seu corpo, onde estão os 7 chakras, vai até o centro da Terra e até o centro do universo. E você se percebe assim que você se encaixa, entra no prumo. E sua mente clareia. Ao clarear a mente, você percebe uma luz que se acende na sua glândula pineal, exatamente no meio da sua cabeça. E ela começa a brilhar de uma forma prateada. E ela vai jorrando gotas de cristal líquido prateado, que vão ativando todos os seus neurônios e todo o seu sistema nervoso central, e depois periférico. E você começa a se ver como se fossem ramificações. Ramificações, tanto nervosas como ramificações no seu sistema circulatório, como ramificações de cordões de cristal líquido, unindo todos os seus chakras, que agora estão de cores vivas, brilhantes. E você percebe um equilíbrio, como que essas cores agora de todos os seus chakras estão em perfeito equilíbrio e harmonia. E a expansão e contração do seu corpo energético está em plena sintonia com a sua respiração, com as batidas do seu coração e com o ritmo do coração da Terra e do universo. E aí você percebe que todos os seres existentes, planetas, galáxias e tudo que existe, possuem esse mesmo ritmo, que traz uma perfeita harmonia no universo. E isso aumenta a sensação de paz e de conexão. E aí você se vê como grupo, o grupo que está aqui agora, como está conectado com um novo elemento, o elemento grupo. Como que cada um participa da sua forma peculiar. Qual a importância disso? E você se vê formando um círculo. Cada um de vocês está com um manto de uma cor distinta. E aí vocês resolvem trocar os mantos. E o interessante, quando vocês trocam os mantos, vocês adquirem os dons dessa pessoa de que você recebeu um manto. E aí vocês trocam de novo e fazem várias trocas, de forma que vocês assimilam, integram o dom de todos. E aí percebe que, de fato, todos são apenas um. Que esses mantos não são apenas mantos que sempre vão ser daquele ser, daquela pessoa. Porque cada ser representa apenas um aspecto. E esse aspecto muda. Assim como muda as identidades de cada ser nas várias dimensões. Todos são anjos, mas também todos são duendes. Todos são mestres ascensos. Todos são reino animal, mineral e vegetal. Porque é isso que acontece no corpo de cada ser. Não tem como separar o ser humano da natureza terrestre. Assim como não tem como separar o ser humano do ser universal, como vocês já viveram. Do ser que habita qualquer lugar no universo. Porque por mais distante que pareça estar esse lugar no universo, esse lugar está dentro de você. Ele existe dentro de você também. E aí você percebe como isso cria uma expansão ainda maior,
que gera uma confiança, uma segurança, uma perseverança e uma paciência. Paciência de aceitar e compreender aquilo que você é neste momento. E sendo assim, a paciência de compreensão de aceitar o outro, qualquer que seja o outro, da mesma forma. Porque você vê no outro a luz primordial, a fonte de cristal líquido, fonte da vida, que esse outro é. Isso dá essa sensação de irmandade, de equilíbrio, de plena satisfação. E aí você se vê no reino angélico. Você vê vários anjos, mas você também é um anjo. Você vê cuidando dos jardins, das rosas brancas, aguando essas rosas com a fonte mãe de cristal líquido, branco, e derramando as pétalas dessas rosas no planeta Terra. E você vê que cada ser recebe no seu corpo emocional uma chuva dessas pétalas de rosas brancas, que se une formando, então, o grande corpo emocional do planeta Terra. Isso traz, então, uma maior sensação de paz interior, conexão, equilíbrio, unidade. De fato, todos somos apenas um. Vivendo em várias esferas, em várias dimensões, mas plenamente conectados e funcionando como um grande organismo, como o universo. E a luz primordial de cada ser se torna tão intensa que passa a existir apenas isso. Uma luz, um brilho, e a plena certeza do ser que cada um é. Eu sou. E assim é. Tudo bem? Então, eu queria que agora cada uma de vocês fizesse uma pergunta pessoal para eu poder responder, analisando, para poder fechar esse momento de vocês, né? Para a gente poder fazer o fechamento desse curso. Então, essa pergunta e a canalização que vocês vão receber vai ter esse objetivo, esse fechamento desse momento. Então, do que cada um caminhou dentro dessas 16 aulas, certo? Vocês vão fazer a pergunta que vier, ou o que vocês estão sentindo, né? Ou talvez algum incômodo, ou até algum obstáculo, resistência, ou o que vier como pergunta para vocês, para a gente poder, com esse objetivo, dar esse fechamento, né? Um fechamento mesmo, uma finalizada aí nesse estágio, vamos dizer assim, dessa fase. Então, a gente está fechando um ciclo, né? Terminando esse curso hoje. Porque, olha só, o nome do curso é Noções Básicas, né? Então, era dar um apanhado geral. Mas você vê que mesmo no apanhado geral, não tem como aprofundar em cada um de vocês, porque o objetivo sempre é a pessoa mesmo. Certo? Então, quem quiser começar a fazer a pergunta, pode começar.
Oi. Pode falar, Fátima. É assim, se toda a canalização que você fez reverbera, faz sentido, eu sinto, é isso, né? O que em mim, a palavra que ficou muito forte foi perseverar, né? O que em mim não é que não persevera, mas a minha dúvida é se tudo isso é isso, porque eu sinto e reverbera, o que está impedindo essa conexão direta, percebe? Ou essa sustentação? E o perseverar vem nesse sentido. Certo. Então, vamos ver o que vem para você, né? Uhum. Querida filha, nesse momento, você nasce de uma nova forma. E você observa esse seu novo nascimento. Você está num lugar completamente branco. E você nasce como um bebê. O interessante é que você olha, mas não consegue identificar a forma do bebê. Você não sabe se esse bebê é uma pessoa, como um ser humano, ou é um animal. Um animal, não um animal comum na superfície terrestre, mas que pode ser um animal, entre aspas, imaginário, como um unicórnio ou um dragão. E você vê esses dois seres como possibilidade daquilo que você nasce. E você pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? E aí você olha essas duas criaturas, bebês, pega um e outro nas mãos, cada um numa das mãos. E quando você olha para um e olha para outro, você vê que eles são iguais. Não iguais na forma, mas iguais no sentido da essência. E você une as duas mãos, e os dois se tornam um. O que significa os dois têm os poderes dos dois em um único ser. E aí você coloca isso dentro do seu coração. Mas aí você pergunta, mas o que eu faço com isso? E aí você solta o ar e sai um fogo. E você fala, nossa, mas esse fogo não vai queimar alguém? Quando você vê que solta o fogo como um dragão, esse fogo nada mais é que o seu cristal líquido dourado, que vai, então, dissolver densidades. Densidades que você criou, muito relacionadas com crenças. Crenças que você aprendeu, conceitos. E aí você vê que tudo isso se derrete com esse fogo, que é o seu cristal dourado. Isso significando que você precisa cada vez mais confiar no que vem de dentro, que está relacionado com a sua sabedoria cósmica e não com o que você aprendeu. E aí você respira fundo e dá uma sensação de alívio, de leveza. Tudo se torna tão mais fácil de repente, sem o peso da obrigação de ter que estudar ou de pensar muito. Tudo se torna leve. E aí você pergunta, mas e a função do unicórnio? E aí você vê um unicórnio ao longe, brincando, e com aquele chifre, ele penetrando no coração de vários outros seres, e não dói no outro ser. Acontece que ele vai retirando, então, as memórias, as lembranças, limpando a densidade relacionada a isso, os ressentimentos. E aí você vê o unicórnio penetrando no seu próprio coração e levando tudo isso embora. E você percebe que o que ele deixa é em você esse poder de fazer isso nos outros. Mas como? Você pergunta. E a resposta vem. Na realidade, o seu unicórnio, o seu chifre, é a fonte de cristal líquido que vai jorrar no outro, estimulando o outro a produzir o cristal líquido e, portanto, a poder se purificar.
E aí você entende, você se sente totalmente incluída no universo. Você vê todas as pessoas que você atende num círculo. E você está no centro. E você gira. E ao girar, você lança para todos o seu cristal líquido, principalmente com essas duas funções, do dragão e do unicórnio. E percebe como todas as pessoas se beneficiam. Como elas começam a jorrar o cristal líquido da fonte interior. E elas olham para você de uma nova forma, muito felizes e com uma profunda gratidão. E assim é. Assim, Tudo bem? chute. Como foi assim para você? O que você foi sentindo? Era como se, quando eu fechei o olho, no primeiro momento, apareceu um rosto. Era de um homem, branco, né? Todo branco. E aí você foi falando do formato, quando você dizia, né, o dragão e o unicórnio, eu já tinha pego, eles já estavam no meu coração, foi uma dança, sabe? Né? E eu compreendo que tem uma sabedoria que não é de estudo, né? É de um contato, né? Confiar que é possível estar no centro do círculo e fazer circular esse cristal, né? Exatamente. Isso é para todos, não significam só as pessoas que você atende, os seus clientes, não. Para todas as pessoas, geral. Sim, sim. Cliente é um pedaço do bolo, né? Só exatamente. Isso cada vez mais vai te trazer, né, uma satisfação maior. Sim, sim. Certo? Eu penso que é confiar mesmo, que é possível vir para o centro, esse movimento de COPS, né? Mas então, que assim seja, né? Confiar em você dessa forma, né? E utilizar esses dons, né? Sim. Que são reais. Sim. E sempre vem meio como uma brincadeira, né? Sim, sim. Isso é bom. Isso me traz leveza. E é uma qualidade, né? Isso, é isso aí. Muito bom. Que assim seja. Gratidão. É isso aí, assim é. Que tipo de pergunta, Gilda, que a gente pode estar fazendo mesmo? Você pode fazer, na verdade, qualquer pergunta. Eu incentivei uma pergunta pessoal, né? Para você dar mais um passo no sentido de fechar esse ciclo, considerando o curso que está terminando hoje. Tá. Então, eu gostaria de fazer agora então a pergunta. Eu estou em vias de mudar de cidade, né? E na verdade é uma coisa assim que é estranho assim para mim, tá mudando de cidade, sabe? Mas surgiu assim do nada, eu achei muito estranho assim essa oportunidade que está surgindo. E normalmente sempre que aconteceu isso ao longo da minha vida, eu tinha essa mesma sensação, sempre foram coisas que aconteceram para melhor, que houveram novos aprendizados, novas pessoas, novos lugares, mas eu sempre ficava sempre com essa sensação, né? Então eu queria ver dentro dessa proposta do cristal líquido, né? Qual é realmente a direção que isso tem na minha vida nesse momento, né, de transição, então para todo mundo, né? Nesse momento o mundo parece que está dividido, né, em cores diferentes, frequências diferentes, né? E aí do nada aparecem umas coisas assim que aparentemente são boas, aí você fica, e eu vou indo,
sabe? Eu vou indo, mas é sobre isso. Ok, então vamos lá. Querida filha, a vida flui com a espiral da vida. Quando surge a primeira fonte de cristal líquido, surge então a grande espiral, um cordão de cristal líquido, que vai espiralando, movimentando. Você está aí. Ao mesmo tempo que você está no centro, criando essa espiral, você está espiralando e movimentando. E você, ao mesmo tempo que é a espiral, você observa essa espiral. E você vê esse movimento perfeito. Em alguns momentos da espiral, você sente como se você parasse. E esse parar é algo que vem com uma sensação de medo, insegurança, dúvida. Eu vou ou não vou? Vai ser bom ou não vai? Mas quando vem isso, imediatamente, cai uma chuva de cristal líquido, branco, mas um branco prateado em você. E forma como um grande manto prateado. E você respira fundo e tudo se dissipa. Não existe mais dúvida. Existe apenas o saber que precisa continuar no fluxo da espiral. E aí você olha para o centro da espiral, onde ela se iniciou. E aí você vê lá uma luz. E sabe que tudo se originou nessa luz, que é a sua luz interior, do seu centro de criação. E você respira fundo de novo e percebe claramente, sim, eu tenho que seguir nessa espiral. E aí você relaxa. Quando você relaxa, você sente o movimento da espiral. Você se movimenta. E no novo movimento da espiral, você se vê de várias formas. E essas várias formas te trazem muita satisfação, plenitude. E aí você entende como a vida é sábia. Como eu posso, de fato, seguir esse fluxo. Porque seguir o fluxo é estar de acordo com a vontade e a verdade do meu coração. Mas aí você se pergunta de novo, mas vem cá, qual é a vontade e a verdade do meu coração? Aí você olha de novo no início da espiral e vê uma luz muito forte. E aí você vê que essa luz, ela não existe dúvida, nada. Existe apenas clareza e sabedoria. E essa luz, ela aparece dentro da sua cabeça, principalmente no sexto chakra, tanto anterior como posterior. E isso ilumina. Ilumina tanto dentro da sua cabeça, como ilumina seu caminho. E aí você sabe que o seu caminho é esse mesmo. Continuar no fluxo da espiral. E aí você vê que não tem muita obstrução. Que existem sempre coisas que vão acontecendo que vêm como acréscimos. Aprendizados. E aí você vê vários outros seres também na espiral deles. E todos se juntam numa única espiral. E aí você percebe o que é o livre-arbítrio. O que é a liberdade de poder escolher o que se quer. Cada pessoa pode ter esse livre-arbítrio e fazer a sua livre escolha. Só que alguns, como não têm uma clareza da mente, fazem essa opção muito mais com a mente racional, que não tem essa luz toda, que recebe muito mais informações de uma área mais nublada do corpo. E aí você fala, nossa, mas está tudo muito claro. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Confiar no meu coração. Confiar no que a vida oferece. E apenas seguir o fluxo da vida, da espiral da vida. E assim é. E assim sempre foi. Ficou claro, né, para você? Ficou, sempre foi assim, mas tem essa
não é medo, né? É uma coisa que eu percebo que, de alguma forma, isso está sendo guiado, né? Mas é uma sensação estranha. Eu não definiria como medo, não. Até porque eu sou bem assim, daquela, não deu certo, volto, né? Eu não fico muito tempo, não tem muito isso comigo, não, né? Mas eu achei que tá bem como sempre foi, essa guiança interna que acontece quando vai findando um ciclo, automaticamente surge o universo vem, surge oportunidades assim de lugares menos esperados, em funções inimagináveis. Eu acabo indo e no fim acaba dando certo e acaba o ciclo e começa de novo e agora, né? Com 70 anos parece uma coisa totalmente nova do nada e eu já aceitei, mas eu acho estranho, né? Aquilo que saiu na canalização, né? Tem que continuar o caminho, né? Tem que seguir a espiral, é sempre espiral. A espiral Mas olha parte de só, um ponto. uma coisa importante que eu acho que foi falado, você olha para o início da espiral. É isso ela que vai parte te de um dar ponto. essa segurança. Ela foi criada lá, e é isso que eu tenho que seguir. Vai. E o ponto que você falou, né? Esse centro da espiral, o ponto, ele é luz, né? Então tá Claro. tudo certo. Então tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, quando você olha para trás e vê a luz, né? Ela reflete a vontade, né? E a verdade do seu coração. Que pode até não ser muito consciente, às vezes não é mesmo, mas é para seguir mesmo o fluxo, né? A espiral da vida. É isso aí. Vamos Tá lá. tudo certo. Obrigada. Você vai dando notícia para a gente. Claro. A gente não vai se desconectar, não. É muito interessante tudo isso. É. Gilda, eu não vou fazer pergunta, não, mas assim, duas palavras que me vêm em todas as canalizações, né? A intuição e a concentração, né? São duas coisas assim que eu preciso acreditar mais. Às vezes eu duvido muito da minha intuição. Você até falou na aula passada alguma coisa sobre isso, e eu não me lembro exatamente como foi, mas eu me preocupo às vezes com isso, né? A intuição, o que é certo, o que é errado, né? Eu acho que vai um pouco também disso que a Kim falou, né? Esse questionamento, né, dela de seguir o fluxo mesmo, né? Confiar e é isso, assim, eu sempre duvido da minha intuição. Às vezes eu falo, se eu tivesse seguido a minha intuição, eu teria sido diferente, né? Assim, mas eu fico na dúvida. Mas como que eu sei que é diferente, né? Se eu não sei o que aconteceu, né? Porque não aconteceu. Então, assim, eu fico nessa coisa da dualidade mesmo, né? Eu sempre me pego nesse questionamento, né? De não acreditar. Eu falo, acredita, Ana, vai, acredita, segue. É isso. Então, essas duas coisas, né? E eu tenho muita dificuldade, a minha concentração e a minha intuição. Aí eu me pergunto, será que tem alguma relação uma coisa com a outra? Não sei. Tá. Por isso que eu me vou perco. fazer uma mensagem para você, tá? Minha querida filha, você caminha numa estrada com muitas pedras. Algumas são pontiagudas e machucam seus pés. Mas, de repente, é como se todo o seu corpo balançasse e você olha de novo para o chão e essas pedras são de puro cristal líquido. E mesmo as pontudas não machucam.
E aí você começa a andar de uma nova forma, porque elas são muito macias e afundam os seus pés. E você fala, nossa, mas isso aqui é muito gostoso, como é que eu estava achando que isso não era bom? E aí que você entende. E quando não era bom, você percebia um aspecto físico apenas, um aspecto concreto, que está relacionado com a mente racional. Mas quando você percebe o bom, já está relacionado com a expansão de consciência. E aí que você entende que a sua paz interior só pode existir com a expansão da consciência. Porque na expansão da consciência, você vive o estado de unidade, essa qualidade da unidade. Onde não existe dualidade, onde não existe conflito, onde não existe dúvida, onde também não existe sofrimento. O sofrimento ele é restrito à esfera de terceira e quarta dimensões, apenas. Portanto, é muito limitado. E a consciência é algo que se expande infinitamente. E aí você percebe a magnitude disso. E aí vem, e você faz uma nova opção. Tudo bem, eu continuo vivendo aqui, nesse mundo que é limitado, da dualidade, mas nessa qualidade de expansão de consciência, onde eu posso enxergar além. E ao enxergar além, eu vou confiar naquilo que vem, na minha criação interior, do meu centro de criação, da fonte de vida interior, da minha luz primordial. E assim é. Como você se sentiu? Eu acho que relacionou também nisso o medo, né? Quando eu Claro, o comecei a medo pisar é da dualidade, é do ego apenas. quando começou as pedras, né, pontiagudas, que eram aparentemente pontiagudas, né, mais pontiagudas, mas eram prazerosas, né? Então, Quando você via que era um cristal líquido, elas eram prazerosas. Quando eram pedras duras, concretas, doía mesmo e machucava. Então, depende da visão, né? pois é. Então, é acreditar nisso, né? Seguir esse... É praticar isso. Praticar Ao isso. praticar, não tem como não acreditar. É a prática que vai levar a isso. Que aí você vai ver, realmente é isso mesmo. Não é primeiro acreditar, não é isso. Praticou, viu o efeito. E aí não tem como não acreditar. E aí a expansão chega, né? Exatamente. Por isso que vem pela prática, não vem de outra forma. É ver para crer mesmo. Não tem alguns pontos, né? Disciplina. Eu acho assim, esquece isso, tudo é ego, Ana. Lembra, sabe, naquele momento você é aquilo e pronto. Vai praticando, esquece tudo isso. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, esquece tudo isso. Porque não é por aí. Eu sou. Pronto. Tá. É isso que é simplificar, entende? O ego complica tudo que ele pode complicar. Faz parte dele, é a função dele, tá? Vamos simplificar. Tá. Vou comprar um cartaz bem grandão, botar assim, pintar. Eu sou na minha parede. Pois Todas as paredes. é bom. É bom. Muitas coisas podem ajudar. E você vai vendo e vai fazendo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Gilda. Nada, é isso aí. Então, Gilda,
Eu, na verdade, não sei se eu vou saber me expressar com o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar, ou se é uma pergunta. Mas eu tenho sentido, assim, que na minha vida eu tenho aprendido muito, mas, de certa forma, eu também sou um pouco acomodada na vida que eu levo, nas relações familiares, no trabalho, e às vezes eu penso em sair, daí eu entro para o lado racional das contas, dos boletos, etc. e tal, e acabo ficando, né? Então, às vezes, com isso, eu bloqueio aquilo que a fonte primordial quer me dar de presente. Então, a palavra-chave agora para mim nesse momento é no sentido de me permitir, de me desejar algo novo, inovador, algo que venha para fazer diferença e mudar. É mais ou menos isso. Não sei se eu consegui me expressar. Tá, tudo bem, mas porque em todos os aspectos, né? Na realidade, olha só, é importante a pessoa falar, no que ela fala, ela está colocando uma intenção, mas na realidade a pessoa nem precisa falar, né? Então não tem essa coisa de entender ou não. Certo? Você passa num outro nível, né? Sim. Então vamos lá, vamos ver o que vem, né? De repente, você abre os olhos. É como se você estivesse num lugar escuro, mas porque está com os olhos fechados. E como se alguém estivesse te transportando para um outro lugar. E esse ser que te transporta fala, agora sim você pode abrir os olhos. Quando você abre os olhos, você vê que você está num mundo fantástico. Não tem outro nome. É fantástico. Você vê fadas e duendes brilhantes, de cores as mais diversas, passeando, brincando e cuidando da natureza. Da natureza, do mundo de cristal líquido colorido da Terra. Quinta dimensão. E você se vê, nossa, mas esse é o meu mundo. E aí as fadinhas falam, claro que esse é o seu mundo. Também. Você está em vários outros mundos, mas você não pode esquecer desse. Porque este mundo é aquele que vai te trazer o que você necessita. No sentido de paz interior, leveza e objetivos. E você vê, mas como assim objetivos? Aí os duendes e fadas falam junto com você. Todos os seres, como nós, criamos vida. E você cria vida. Olhe para você. E aí, quando você olha para você mesma, você se vê como fada. Você fala, mas eu não sou fada. E a fada e os doentes falam, tá vendo como você é fada? Você está se vendo como fada. E você se vê como uma fada enorme. De repente você é pequeno, de repente você é grande. De repente você passeia por vários mundos de cristal colorido, dos vários planetas. E você fala, mas eu não estou na Terra? Aí você ouve de novo, não. Você está em todos os lugares ao mesmo tempo. O seu corpo físico está na Terra nesse momento. Mas você não está apenas na Terra. Você visita todos esses mundos, todos esses planetas de cristal colorido, de todo o universo. Você é fada também, porque você também é mestre, você também é anjo, você não pode esquecer disso. Mas nesse momento que você mais precisa é viver essa dimensão dos duendes e fadas, ser e manifestar a fada que você é. E assim você vai encontrar a verdadeira paz interior e a alegria de viver, que é o que você mais precisa nesse momento. Você está sem som. Você disse tudo. E eu fico agradecida, porque eu também me sinto uma fada. Que bom. Porque eu adoro mexer com a natureza, com a terra, com as plantas. Eu converso com as árvores, eu canto para elas, né? E até me emocionei, porque esse é o meu mundo, realmente. Não esse duro que a gente vive na terceira. Desculpa.
Então, assim, você precisa viver mais nessa consciência, porque aí você vai se expressar mais, entendeu? Tem mais alegria. Mais facilmente, sendo que você é, e é o mundo que você mais precisa estar nesse momento. Que vai trazer muita alegria, né? Porque é muita alegria, é muita criatividade, né? Porque eles estão criando vida o tempo todo. São muitos trabalhadores ativos, né? Trabalham criando vida, né? Enfeitando a vida, né? Então é maravilhoso mesmo. Só que eu sou uma fada muito séria. Pois é, mas eu está preciso faltando vivenciar mais essa qualidade. Isso Porque mesmo. séria você acha que tem que ser nesse mundo aqui, no mundo dual. Mas não é a sua natureza. Agradecida. Ok, isso aí. Heloísa, você quer fazer uma pergunta? Ou colocar alguma coisa? Você está sem som. Não tenho pergunta, não. Tenho, assim, a única coisa que eu fui. Que é o que passa na minha cabeça, que foi, assim, eu vivenciando o que você falou com cada uma aí, e cada uma colocando, né, os seus... que acaba sendo o que muitas vezes, né, a gente tem. Mas eu, assim, para mim, o cristal líquido é como é a essência mesmo, para mim é como eu me ver como um ser espiritual, um ser de luz. Então, como assim a gente aprende hoje a vivenciar esse ser de luz, né, que nós não temos, esse corpo é emprestado, aí, assim, que eu sou um outro ser que, né, muito mais divino, muito mais potente, com muito mais muito mais poder mesmo, mas um poder não é um poder esse poder que a gente tem na Terra. Como é que fala? É grandioso, é uma coisa assim. Como é que fala? Eu sinto assim. É como se eu ficasse flutuando, entendeu? E é uma paz, é uma tranquilidade, é isso sim que eu tento hoje vivenciar e buscar é, a compreensão, a paciência e cortar o que é ligado à Terra, né? O que é ligado à terceira dimensão. Então, para mim, o cristal líquido veio. Eu vivencio isso. Eu acho que, né, é a parte espiritual da gente, é o que a gente, é a essência da gente, o que a gente é, mesmo buscando aquilo, todos os poderes que tem, tudo que é capaz de fazer nesse ser, né? Não é como eu tive uma dificuldade, de diferenciar ego, né, do real, entendeu? O que era o ego. E hoje, assim, é mais eu consigo registrar mais, né? E consigo sentir que o que é meu, o que não é meu. Eu isso de canalizar, se eu tivesse tido assim orientação na época, porque vinha muito insights na minha cabeça e eu sei que aquilo não é meu, Heloísa aqui na Terra,
entendeu? É uma sabedoria diferente. Uhum. É algo que hoje eu vejo que é algo que eu já vivenciei. É uma sabedoria que eu já tenho das coisas passadas, né? Então, assim, e vem aquilo ali, né? E uma coisa que, em cursos que a gente já fez, eu sigo aquele Marcos Forte, e eles falam que a gente tem que ouvir quando você ouve a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ela é a sua consciência, ela é o principal, é o principal momento, aquele é a sua verdade. Então, a hora que você pensou, o ego entrou. Você tem que saber canalizar isso, saber estar atento a isso, de seguir, porque as verdades são ditas a nós e a gente sempre rebatendo, sempre, né, questionando. Né? Então, sim, o que eu tirei, né, foi isso, assim, mas não tem pergunta agora, no momento. Mas eu vou fazer uma mensagem para você também, tá bom? Vamos ver o que vem, então. Querida filha, de repente, você é uma gota de cristal líquido que nasce na fonte-mãe de cristal líquido do centro do universo, uma gota branca. E você observa aquela gota, o formato, e ela vai descendo, descendo, vai pegando todas as cores, até que ela cai na fonte-mãe de cristal líquido transparente, do centro da Terra. E aí você pensa, nossa, mas ela percorreu tudo isso, e eu sou isso? E aí você ouve uma voz. E essa voz fala, sim, você é tudo isso. Na realidade, você é todas as dimensões, mas nunca deixa de ser apenas uma gota de cristal líquido. Não importa onde esteja essa gota de cristal líquido, que seja no centro da Terra ou no centro do universo, que seja nos planetas de cristal colorido espalhados pelo universo, que seja uma gota do Lago Central Atlântico. Você é essa gota, está nessa gota. E essa gota, ela nasce no centro do seu coração. E aí você se vê como um ser muito iluminado, mas de puro cristal líquido, que é esse cristal brilhante e que vai mudando de cor. É como se você quisesse parar numa determinada cor. E aí vem de novo a voz. Você não para, não tem como parar. A vida é um movimento constante. Por isso você vai mudando sempre de cor. Mas a cor que aparece naquele momento é a que você mais precisa, naquele momento. Mas no momento seguinte já mudou. E é assim. Então confie. Confie na gota de cristal líquido que você é. E seja apenas isso. Apenas isso. Eu sou apenas uma gota de cristal líquido. Sempre. Em todos os lugares. De todas as formas. De todas as cores. E assim. Nossa, Dilda. Ai, Como obrigada. foi? Nossa, foi só emoção. Eu estou emocionada. Desculpa. Não, não tem que desculpar, não. Viva a sua emoção. Ai, nossa, eu vi assim, como se estivesse a coisa transformando, mudando mesmo. Aquilo é assim. E, né, o confiar, né? Eu não soube traduzir, e você traduziu tudo, né? Disse tudo. Aí eu assim, né? A sabedoria cósmica, né? Porque a gente não sabe mesmo, mas não tem que saber nada. Né? A gente só manifesta. É isso mesmo. Muito bom, obrigada, gratidão. Mas então é isso, gente. Assim, eu agradeço muito, né, você, sempre é muito rico, muito bom, né? Estar numa turma, poder passar esses conhecimentos para frente, ver o crescimento das pessoas, né? É sempre muito bom. E a gente vai se mantendo, então, em conexão aí, estaremos juntos, né? Em novas oportunidades. Mas a gente vai manter, eu vou colocar vocês no grupo do Cristal também, né? Do Cristal Líquido,
Mas eu vou passando para vocês, então, essas novas informações aí que vierem. Tá bom? Tá bom. Então, um grande abraço a todos, uma ótima, né? Um abraço. Boas festas, final de ano, Natal, tudo isso, né? Para Para você vocês também. todos. Muito Agradecida. cristalícico, né? né? Que chegam aí, né? Então, Tchau. gente, Tchau, gente. Boa Beijo, noite. gratidão. Tudo de grande bom. abraço a todos, tá? Eu agradeço muito. Obrigada. Falou, vou finalizar aqui. Tchau, tchau. Tchau.